Um, dois, três e... Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Próximo versículo. E abençoou ele a Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Levante as mãos e ore, para que Deus possa me usar nessa noite, para falar contigo. Eu necessito que Deus Ele me use como instrumento. Senhor, eu concordo com essa oração do meu irmão, da minha irmã, em favor da minha vida. Todo o meu conhecimento, Senhor, eu coloco. Senhor, à esquerda, um zero à esquerda, porque toda a minha sabedoria não se compara com a sabedoria do alto. Eu peço, Espírito Santo, conduz a lembrar a tudo que o Senhor Jesus falou e trazer revelações profundas nessa noite, através da sua palavra, pois a tua palavra é poderosa para trazer para nós entendimento, revelações profundas. E nós queremos nessa noite que a tua palavra quebra jugo, grilhões, despedaça o jugo e traz as verdades que liberta, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Eu peço. Nós vemos um texto numa história que o profeta, que profeta? Moisés, ele foi um profeta. Ele escreve essa história que Deus revela para ele. Ele fica 40 dias em um lugar com Deus. Ele fica sem comer, sem beber. Ele fica na eternidade, no lugar secreto com Deus, lá no monte. E Deus revela para ele tudo o que aconteceu no início. Quem escreveu os 5 livros da Bíblia foi Moisés. E ele escreve a respeito de Abraão, nosso pai na fé. Abraão, nosso pai na fé, ele já tinha saído da terra dele, da parentela dele, a qual Deus tinha pedido para ele. E agora ele está com seu sobrinho Ló, que ele leva. Chega um momento da separação, porque tem briga entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Então Ló escolhe as campinas do Jordão, Sodoma e Gomorra, e ele vai. E por ele escolher pelas campinas do Jordão, acontece que Ló e sua família e toda a cidade é levada cativo por alguns inimigos que pegaram toda a família cativa e pegaram todos os bens. Então Abraão, um servo do Deus Altíssimo, ele conhecedor do Deus que fez promessa, ele ainda nem tinha alcançado a promessa. Eu abro um parênteses para te dizer nessa noite, mesmo que você não alcançou a promessa que Deus tem para você, você é um guerreiro do Senhor e Deus quer te usar nesse tempo. Abraão, ele ouve a notícia em que o seu sobrinho Ló está aprisionado, mas ele não se conforma, então ele vai, se levanta e leva guerreiros com ele e vai atrás dos inimigos que tomaram Ló, sua família, os bens e toda a cidade. E ele vai, ele obtém êxito nessa batalha, ele obtém êxito, porque aqueles que servem um Deus do Altíssimo, não há exército que perece, não há exército que é contra o nosso Senhor dos exércitos, amém? Não há exército poderoso na terra que pode contra o nosso Senhor, porque Faraó, ele tentou parar o povo de Deus, mas não parou, porque o Senhor dos exércitos com mão forte libertou todo o povo no Egito. Isso é bem para frente, mas eu estou dizendo para você que o nosso Deus é poderoso. E ele vai com Abraão, Abraão tem êxito, traz todos, além de Ló, sua família, os bens de Ló, ele traz todos que estavam aprisionados da cidade, com os guerreiros que foram com ele. Eu já quero começar a dizer aqui que nessa manhã nós tivemos algo, Deus falando conosco. Por mais que a circunstância está dando tudo errado, as trevas estão predominando na sua casa, estão predominando nessa cidade. Sabe os sons do céu que está dizendo nos céus? Quando Isaías tem a visão, está em Isaías capítulo 6, quando ele tem a visão do trono de Deus, os anjos estão dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória.
O que significa isso, pastor? Significa que se as trevas estão predominando na sua casa, ou na sua família, na sua parentela, no seu trabalho, Deus, Ele quer que você pare de ouvir o volume da terra, o volume do inimigo, o volume das trevas, e comece a atentar o que os céus está dizendo, que Ele vai te levantar posicionado na tua casa, para ser um libertador da sua família, para ser um libertador aonde as trevas estão predominando. Levante as mãos, a luz vai resplandecer nas trevas, Deus vai te usar para libertar aqueles que estão cativos, assim como Abraão. E por ele vencer essa guerra, por ele vencer essa batalha, e ele agora chega, e eles estão agora felizes, porque eles obtêm êxito. E eu quero profetizar que você vai obter êxito. Você, mãe que chora pelo seu filho que está nas drogas, pelo seu esposo que está perdido, por alguém da tua casa que está aprisionado, que está na depressão, que está em enfermidade, Deus vai te dar êxito, e você vai cantar o hino da vitória. Quem crê nessa verdade? Então nós vemos que agora eles estão com todas as famílias e com o dinheiro. E um pouco antes desse texto, chega o rei da cidade que Ló estava e fala: olha, devolva o nosso povo que você conseguiu libertar, e pode ficar com dinheiro para você. Porque os inimigos levou todo o povo da cidade e levou o dinheiro que o povo. Hoje se fala muito, tem sequestro, né? Pessoas são sequestradas para obter dinheiro. Naquela época já tinha isso muito tempo. Na verdade, eu levava as pessoas para escravo, pegava o dinheiro do povo. E agora nós vemos que Abraão, com o êxito da vitória, ele tem o povo e tem dinheiro. Mas o que é mais interessante é a resposta de Abraão. Abraão fala assim para ele. Abraão não deixou o dinheiro governar a vida dele. Ele fala assim para o rei: olha, o povo pode pegar, e o dinheiro eu não quero nada, 1 centavo, para você não dizer que foi você quem me enriqueceu, porque quem me enriquece é o meu Deus. Se você quiser pagar o que os meus soldados comeram e os despojos da guerra, porque tinha um preço de despojos de guerra, então dá o que é justo, não mais, dá o que é justo para os meus soldados, mas eu não quero 1 centavo seu, não preciso, não quero dinheiro. Depois dessa atitude nós entramos no versículo que foi lido. Ele não quer o povo que não é dele, e ele não quer o dinheiro do povo também que não é dele. Quem está entendendo, diga amém. Mas olha a recompensa que ele tem. Que recompensa que Abraão tem desse êxito? Ele restaura a família de Ló para o lugar que eles estavam. Amém? Glória a Deus. Quantos querem ter essa vitória de você ser um restaurador daqueles que se perderam, daqueles que estão perdidos? Isso já é o suficiente para ele. Mas o que vem a seguir, o texto que nós lemos, é que me deixa, é o que nós vamos falar nessa noite. Vem alguém chamado Melquisedeque, rei de Salém, que não era de Sodoma nem Gomorra, e vai trazer uma recompensa para ele que não tem muito valor financeiro, mas tem um valor misterioso e muito espiritual que serve para nós. E o que esse rei de Salém, Melquisedeque, trouxe? O que ele trouxe para Abraão? Está escrito lá. Nossa, vocês estão conseguindo ler? Tem que trocar mesmo data show, pastor. O que ele trouxe? O que Melquisedeque trouxe para Abraão? Então, vamos entender o mistério do pão e vinho. Hoje é ceia do Senhor, e você tem que ter um entendimento sobre isso. Se Abraão recebe e ele aceita, preste atenção, ele não aceita muito dinheiro, riquezas, não aceita pessoas e nem muito dinheiro. Ele devolve o povo que não é dele para o rei de Sodoma e Gomorra lá, e também não quer dinheiro. Mas agora vem alguém que entrega o quê? Pão e vinho. Ei, um homem rico como Abraão, você acha que ele precisava de pegar pão e vinho? Ele tinha muito, sim ou não?
Tinha muito, não tinha falta. Mas olha o mistério disso. Quando nós lemos no texto que esse sacerdote do Deus Altíssimo trouxe pão e vinho, abençoou ele, Abraão, e disse, fala assim comigo: a bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores. Está escrito em Provérbios. Olha o que esse Melquisedeque, rei de Salém, ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele entrega pão e vinho e abençoa. O que significa isso, pastor? Algo simples, com uma bênção dos céus, vale mais do que a riqueza de uma cidade. Ah, você não entendeu. Uma bênção de um servo de Deus, com algo simples, vale muito mais do que toda a riqueza, toda a fortuna da cidade de Muzambinho. Nós estamos falando com o nosso pai da fé, que um sacerdote vai abençoar a Abraão com pão e ele ministra, perpetua a bênção sobre Abraão, que ainda não tinha filho. Ele fala, abençoando, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. Ou seja, ele está exatamente dizendo que Abraão é bendito pelo Deus Altíssimo, que exatamente, que possui, fala assim comigo, possui os céus e a terra. Ou seja, Deus, ele é dono, como eu falei na ministração da oferta e dízimo. Ele fez os céus e a terra, tudo pertence a dele, tudo está em posse dele. O que significa isso? Está falando de uma dupla honra. De Deus quer nos honrar aqui na terra, mas muito mais em uma eternidade com ele. E o que ele está sendo abençoado nessa bênção dupla que nós vemos aqui, ele continua dizendo: bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Quando ele é abençoado, repita assim comigo: quando Abraão é abençoado pelo sacerdote, ele retribui essa bênção. E a minha pergunta é: como que foi essa retribuição? Como que foi? Ele devolve o dízimo de tudo quanto ele tem. Parece uma coisa que não tem lógica. Quem fica procurando coisas na Bíblia para não praticar é aquele que quer só viver de partes da Bíblia. Mas a palavra de Deus fala que toda Escritura é divinamente inspirada, proveitosa para corrigir, redarguir e instruir em justiça. Não adianta eu querer pegar só uma parte da Bíblia e querer viver só ela. Eu querer justificar os meus pecados em alguma parte da Bíblia que eu acho interessante. O que eu estou querendo dizer para você é que a palavra dízimo vem antes das leis de Moisés, que Moisés que escreve a respeito de Abraão, e ele faz isso pela revelação que aconteceu. Deus que inspirou todos os escritores a escrever a palavra, e é verdade, antes da lei. Então não tem essa desculpa que o dízimo só é da lei, acabou a lei, agora é a graça, não precisamos, porque o próprio Melquisedeque representa o sacerdócio de Cristo que foi restaurado na cruz do Calvário. O que eu quero dizer para você, olha que interessante, a nossa lógica humana é que 5 pães e 2 peixinhos só alimenta um jovem ou mais alguém. Mas alguém que entendeu o propósito do reino dos céus e ser abençoador, entrega nas mãos 5 pães e 2 peixinhos daquele que está pedindo. Aqueles 5 pães e 2 peixinhos vira alimento para uma multidão de mais de 15 mil homens, de 15 mil a 20 mil pessoas. São 5 mil homens, contando mulheres e crianças, como diz a palavra de Deus, 15 mil. Entenda que, olha o que foi feito com dinheiro. Olha o que foi feito com 5 pães e 2 peixinhos. Eu estou explicando para você que Abraão, nosso pai na fé, rejeita riquezas do despojo de uma guerra que ele tinha direito, sim ou não? Ele rejeita.
Mas quando vem alguém para abençoar, que entrega pão e vinho, abençoa ele, ele entende o propósito, e por ele ser abençoado, ele abençoa. Vou repetir, por ele ser abençoado, ele abençoa. Eu creio que Deus vai mudar mentalidade de escravo nessa noite para mentalidade de filhos. Mentalidade de pessoas que trabalham por um prato de comida como escravos, para aquele que entende que tem um pai que é dono do ouro da prata, que vai trabalhar nessa terra por um propósito, e Deus vai começar a confiar riquezas nas mãos, porque sabe que não vai desperdiçar. Porque quando Abraão rejeita todo esse dinheiro, ele recebe a bênção. É ele quem vai abençoar. É ele quem vai abençoar. A palavra de Deus fala: melhor é dar do que receber. Mas não, falar na lógica humana, ninguém quer isso. Não, eu prefiro receber dinheiro do que dar dinheiro. Sim ou não? Eu concordo também. Você falar para minha natureza, eu prefiro é receber. Vem cá, tem algum dinheiro? Está faltando e pode entregar para mim. Mas nós não estamos falando de algo natural. Nós estamos falando de algo espiritual. E eu quero atentar o propósito para você nessa noite. Sobre como se fazia o pão antigamente. Aqueles que caminhavam no deserto como o povo de Israel e não fazia pão em casa como nós fazemos, eles faziam com uma chapa de ferro mais ou menos redonda, e eles utilizavam farinha de qualquer tipo de grão. Eles macetavam farinha. Hoje é fácil para nós, tem vários tipos de farinha para você comprar no mercado, sim ou não? Quem já fez pão caseiro aí? Quem já fez? Do que vocês gostam de fazer pão caseiro? De que, irmã Zete? Farinha do quê? De trigo? De quê? De trigo. Tem outra farinha que faz? Quê? Fala, gente, eu fico com vergonha. Oi? Farinha de arroz, batata. Vocês estão... Todo tipo de semente você pode fazer. Se você fazer farinha, você pode fazer o pão. Por isso que tem pão de batata, como você falou aí, vários tipos. Quem entendeu, diga amém. Mas o pão era feito de farinha. Tacava lá no fogo e ficava duro, e depois macetava e virava farinha. Então são 4 ingredientes para se fazer o pão. Eu não quero ensinar você a fazer pão. Não quero sim, vou te ensinar, eu não sei fazer. Mas tenta fazer na sua casa, se der bom você me convida para comer. Você coloca a farinha, depois de qualquer tipo de farinha, como falou, de trigo, seja de batata, o que for. Vai 3 ingredientes, fala assim comigo: azeite. Outro ingrediente, fala assim comigo: água. Outro ingrediente, fala sal. Então, esse pão era feito de 4 ingredientes: farinha, nós vemos azeite, água e sal. 4 ingredientes. Então se fazia o pão, amassava o pão, e você não vê aqui falando de algo que usa muito hoje para fazer pão, principalmente os padeiros. O que é que está faltando aqui na receita? Vocês são bons de fazer pão. Alguém já fez pão sem fermento? Quem já fez pão sem fermento aqui? Quem já fez? Levante a mão. Não cresce, né? Por isso que os pão era bem... É como uma massa de uma pizza, mais ou menos, que se fazia o pão. Era aquele negócio reto. Mas espiritualmente tem um significado, você sabia? Por que não colocava fermento? Oi? Para não levedar, para não crescer. 1 Coríntios 5:8, coloca para nós, Davi. Porque o pão, esse tipo de pão fermentado, o fermento representa o pecado. Olha o que está escrito: por isso celebramos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com o asmos da sinceridade. Coloca a NVI para nós, para entender melhor, por gentileza, Davi. A NVI. Por isso celebremos a festa não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Então, por que não se usava fermento para entender? Porque o fermento, se você usa ele vai crescer, vai ficar um pão bonito.
Mas vai se passar o tempo, o que vai acontecer com o pão? Bolorar. Exatamente. Aquele dia não tinha muitos lugares de armazenamento como nós temos, geladeira, não tinha essas coisas hoje que nós conseguimos conservar bastante tempo, ingredientes que se descobriram, a indústria descobriu. Mas antigamente não se fazia pão com fermento, por mais que ficasse bonito, porque tinha que fazer e comer rápido. Poderia até fazer, mas nas festas não fazia pão com fermento, porque ele crescia rápido, mas se deixasse muito tempo sem comer, ele embolorava. E o fermento, ele representa o pecado. Antigamente, quando se fazia uma viagem longa, um exemplo, de Jerusalém a Damasco, lembra Paulo? Ele pega uma carta indo para Damasco. Quem lembra dessa história aí? Diga amém. Qual que era o transporte dele? Lá, Paulo era cavalo, mas muitos, mais antigamente, trazendo para a época de Abraão, era camelo. Então não era uma viagem rápida. Não levava horas, levava-se dias e até meses para chegar no outro local. Então imagina como que eles ficariam no caminho parando para fazer pão fermentado? Não, eles faziam em casa o pão sem fermento, para levar, para durar para muito tempo. Quem está entendendo, diga amém. Então nós vemos a respeito disso, que o pão sem fermento, fala assim comigo, pão sem fermento. Mas agora o outro presente que Abraão recebe é vinho. E agora é um pouco complicado, Senhor, dá graça para falar sobre isso, porque senão alguns vão querer aproveitar isso e querer mamar e encher a cara. Vigia, fale para quem está ao seu lado, vigia. É pecado embriaguez, irmãos, pelo amor de Deus. A palavra de Deus fala inúmeras sobre bebida forte, sobre vinho embriagante, sobre fermentado. Mas presta atenção no contexto aqui. Se o fermento no pão não podia colocar para longa viagem, agora o do vinho era o contrário. Por quê? Pergunta, por quê, pastor? Porque quando você vê na Bíblia vinho, existe o suco da uva, mas também existe o vinho fermentado. O que é o vinho fermentado? É um suco da uva que fica colocado em um odre, que ele fica fermentando. E quanto mais ele fermenta, mais álcool ele contém. Quem está entendendo, diga amém. Quando eles faziam uma viagem longa, se levava o quê? Muitos pegavam assim o vinho, suco da uva acabava de fazer e levava para a viagem. Só que eu vou ler um texto aqui que você vai entender o que acontecia. É Josué 9:12. Põe para mim, Davi. Pode deixar na NVI mesmo. Para entender sobre uma viagem levando pão e vinho. Este novo pão estava quente quando embrulhamos em casa no dia em que saímos de viagem para cá. Mas vejam como agora está seco e esmigalhado. Essas vasilhas de couro que enchemos de vinho eram novas, mas agora estão rachadas. E as nossas roupas e sandálias estão gastas por causa da longa viagem. Ou seja, sim, estamos contando uma história de Josué de uma viagem longa, que eles levavam pão sem fermento, porém levavam vinho e os odres rachavam. Por quê? Quando você coloca um suco de uva no odre, quanto mais tempo ele vai ficando, ele vai esticando. Por isso que Jesus fala, não se coloque vinho novo em odres velhos. Porque quando o odre é velho, ele já esticou o máximo de colocar vinho. Se você colocar um vinho novo de novo, ele vai esticar e vai rachar, e vai perder tudo que coloca. Porém, vemos aqui que na viagem se fazia as pressas correndo, eles já colocavam a uva e muitos acabavam perdendo pelo caminho, porque esticando e se perdia esses odres que são de couro. Mas agora o entendimento, estudando um pouco sobre o vinho, o vinho quando fermentado, ou seja, quando ele fica muito tempo fermentando, ele tem algo que ele é bom, ele acaba com as bactérias.
Antigamente, numa longa viagem, eles levavam vinho, sabe por quê? Porque se ele pegasse em qualquer poço, eles poderiam morrer, porque eles não sabiam como que a água estava, contaminada por um animal ou não. Sabe que muitas águas mataram muitas pessoas. Então imagina o calor do deserto, você caminhar por longas horas, sol quente, e você lá morrendo de sede, beber uma água, e uma água contaminada vai matar. Mas pastor, o que significa isso? Estudando, entendendo a respeito do vinho fermentado. Repita assim comigo: vinho fermentado. Eles usavam, carregavam para misturar com a água. Porque quando o vinho era colocado na água, as bactérias da água matavam. E a pessoa bebia água com vinho misturado. Quem entendeu, diga amém. Então entenda que na viagem longa se levava vinho. A concepção de que falou Josué de suco de uva, quando você leva o vinho novo vai rachar, mas alguém que entende que já fermentou por um tempo, ele vai colocar em odres novos, porque vai fermentar, mas o propósito do vinho fermentado é para matar as bactérias. Quem entendeu, diga amém. Se o pão não vai fermento para uma longa viagem, já o vinho, pelo contrário, vai o quê? Fermento, vai fermentar, não o fermento que você usa no bolo, entendeu, né, irmãos? Pelo amor de Deus, o fermento é ele ser fermentado para conter álcool, para matar as bactérias. Fala comigo, para matar as bactérias. Então nós vemos aqui, por isso que tem um conselho de Paulo, fala, olha, não beba só água, mistura lá um pouquinho de vinho para que você seja sarado. Porque muitas vezes a água do local que ele estava não estava fazendo bem para ele. Então se misturava vinho para matar as bactérias. Então, queridos, eu não vou entrar nesse mérito polêmico sobre vinho, sobre embriaguez, porque a palavra condena que o pecado é embriaguez, mas entenda que o que nós estamos falando de um propósito a respeito de vinho, ele pode ser sem ser fermentado, que é o suco de uva, mas porém também é fermentado, que contém álcool. Quem entendeu, diga amém. Vamos prosseguir um pouquinho. Vamos chegar na época de Jesus. O que Jesus entrega para os seus discípulos? Na ceia. Pão e vinho. Não tem nada a ver, é plena coincidência, pastor. Eu não creio em coincidência. Eu creio em cristocidência. Porque quando Jesus entrega pão e vinho, quando ele faz isso, ele está entregando, sabe o que para nós? Repita assim comigo: o pão representava o corpo de Cristo. Fala assim: o vinho representava o sangue de Cristo. Quando ele começa a entregar para os seus discípulos o pão e o vinho, ele explicava que ele estava falando da morte dele. E ele estava falando do sangue que seria derramado. Então, se você for para a palavra de Deus, a palavra de Deus condena nós beber o que? Sangue. Porque sangue é vida. Repita assim comigo: é proibido pela palavra de Deus beber sangue, porque sangue é vida. E quando Jesus está dando do pão e do vinho para seus discípulos, sabe o que ele está fazendo? Ele está entregando vida para os discípulos. Tem um certo momento em João 6, depois da multiplicação dos pães, a qual eu falei aqui para você, muitos da multidão fica, nossa, agora nós vamos só seguir Jesus, porque aonde ele está, nós não precisamos nem trabalhar mais. Vai chegar lá, vai ter pão fresco, nós vamos comer, vai ter peixe, achamos alguém que nós vamos escorar. Aí chega lá todo feliz: Jesus, qual milagre vai ter hoje? Nenhum milagre, só a história de Jonas para vocês. Aí eles começam a se gabar: nossos pais comeram pão no deserto que Moisés entregou. Olha o que eles começam a dizer, os religiosos, para Jesus. Jesus corrige ele: não foi Moisés, mas foi o meu Pai que está no céu, que deu maná para eles no deserto. E outra coisa que Jesus começa a falar:
ele começa a explicar. Agora eu começo a entrar na verdade, na palavra. Ele fala assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele que não comer a minha carne não tem parte comigo. Os fariseus religiosos olham assim: esse cara é louco da cabeça. Vê lá, está querendo que eu seja canibal para comer a carne dele, o corpo dele? Está louco. Diz a palavra de Deus que muitos começaram a se afastar de Jesus e já não seguir. Muitos que seguiam Jesus deixou de seguir, porque Jesus estava falando do pão, que era a carne dele. E o vinho, que representa a vida que ele entregava para os discípulos. Ele falava do sangue, falava de comer dele e beber dele. Fala assim: comer e beber. Numa ceia, não foi a última, mas acredito que uma anterior, eu falei aqui sobre sangue e água. Quem lembra aqui, diga amém. Você está pegando, né? Porque o mesmo Jesus que fala: bebei de mim, aquele que crê em mim, de seu interior fluirão rios de água viva. Se você tira todo o sangue de uma pessoa, essa pessoa vai ficar viva? Sim ou não? Não. Você e eu só está vivo porque tem sangue correndo dentro de nós. Amém? Sangue é vida. E por isso que Jesus, ele está explicando sobre a carne dele, falando o que aconteceria. E o que isso representa para nós? Por que Jesus dava aos discípulos pão e vinho? Porque ele sabe que nessa vida que nós estamos, nesse mundo, é como se fosse um deserto, e há uma jornada até chegar na morada celestial. Repita assim comigo: é uma jornada. E para eu e você chegar no destino final, nós precisamos comer e beber de Jesus. E o que vai nos sustentar nessa jornada é o pão e o vinho. É a carne e sangue de Jesus. Representam viver nesse mundo simbolicamente num deserto. Eu e você precisamos de atravessar o deserto, não com pão fermentado, porque vai embolorar, e não também bebendo só água. Precisa do vinho para matar as bactérias, para que nós conseguimos chegar com vida. Quem está entendendo, diga amém. Nós vemos aqui então que essa é a mesma ideia que Melquisedeque ofereceu a Abraão. Só que Abraão já tinha longa viagem ida. Agora o propósito de Abraão não era a questão de uma viagem simples, mas Melquisedeque, que é da mesma ordem de Jesus. Quando você vai para Hebreu, no mesmo Jesus é o mesmo sacerdócio de Melquisedeque. Quando Melquisedeque entrega para Abraão, está dizendo: olha, na tua jornada nessa terra, você terá uma nação, e para cumprir todo o propósito do Pai, você precisa do pão e do vinho. Já representava Cristo ali, porque quando o povo foi liberto lá no Egito, Rabassorecantas, precisou do sangue do Cordeiro ser colocado na porta, para ele sair livre do Egito. Quando Melquisedeque entrega o pão e o vinho para Abraão, ele está dizendo: olha, a jornada é longa para você, sua família, para sua descendência, mas é necessário, repita comigo, é necessário o pão e o vinho. E é com esse entendimento que nós temos a ceia do Senhor, que Jesus explicou, entregou para os seus discípulos. O texto da ceia é 1 Coríntios 11. Mas antes de chegar no texto da ceia, tem um texto, temos que ler todo o contexto. No capítulo anterior, no versículo 16, 1 Coríntios 10, 16, coloca para nós, pode ser na área mesmo agora, por favor, Davi, na RA, né, que está aí. 1 Coríntios 10, versículo 16. Vamos ler junto? Abaixa a luz para nós, pastor. 1, 2, 3 e... Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Pare aí. Percebe que primeiro nós sempre falamos pão e
vinho. Agora inverteu-se a ordem. Olha o que está falando, está vindo o vinho primeiro. Está falando, olha, porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo. Vamos continuar o texto, 1, 2, 3 e... O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Próximo versículo. 1, 2, 3 e... Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Eu precisei ler o versículo antes, por quê? Pode acender novamente, pastora. Porque para participar da mesa do Senhor tem um processo. Uma pessoa para chegar a esse corpo de Cristo, para ter um só corpo, repita assim comigo, tem um processo. E qual seria esse processo para chegar na ceia do Senhor? Ela tem que se converter. Para participar da ceia do Senhor que nós participamos aqui, existe um processo, nós como igreja orientamos. Você que ainda não passou pelas águas do batismo, é preciso você entender o que significa para você passar pelo esse processo. Mas não tem como nós forçar ninguém a fazer curso aqui para aprender, porque não é isso. Porque só pode participar da mesa do Senhor quem realmente se converte de verdade. Quando falamos de batismo, João Batista aparece no deserto, na onde? No deserto, pregando, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. E quando as pessoas se arrependiam, eles eram batizados. Por que falamos primeiro do sangue? Inverteu-se agora, porque Abraão já tinha um relacionamento com Deus. Os discípulos já tinham sido batizados, e por isso se fala pão primeiro, depois o vinho. Mas agora, eu estou lendo um texto de Paulo, antes de falar do texto da ceia. Todos aqueles, para participar da mesa do Senhor, precisa se converter de verdade. E só se converte de verdade quem se arrepende, entende que o sangue de Jesus, que vai ser o vinho, vai acabar com as bactérias, ou seja, acabar com o pecado que há dentro de você. Quem está entendendo, diga amém. Queridos, é muito forte isso daqui. E aí nós vamos para o texto de 1 Coríntios 11, 23. 1 Coríntios 11, 23, Paulo vai dizer: porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus na noite que foi traído, tomou o... Agora percebe que a ceia já vem em primeiro lugar o pão. Aí tomou o pão, continua o texto, e tendo dado graça, partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado por vocês, fazer isso em memória de mim. Olha o que o texto diz a seguir: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comer esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Olha que forte isso. Somente uma pessoa convertida, ela pode participar e celebrar da ceia do Senhor. E como que ela vai fazer isso? Recordando o Senhor morto, ou seja, recordando o pão. Esse pão aqui, esse daqui tem fermento, irmão, é só para ficar bonito e enfeitado, tá vendo? Esse daqui está bem levedado, né? Bonito, gostoso, tem que comer hoje até amanhã, até a semana. Esse aqui é mais quase parecido com sem fermento, mas tem um pouquinho de fermento. Mas entenda que quando nós vamos comer, nós como cristão, que já passamos pelas águas do batismo, já nascemos de novo, quando nós vamos participar do comer do pão, nós estamos participando do que? Do corpo. Um corpo tem vários membros, mas o pão é o mesmo. O pão que você vai comer, cada um vai comer um pouquinho, mas o pão é o mesmo. O pão continua sendo Jesus. Percebe-se que a ceia do Senhor, olha, preste bem atenção nisso, por favor.
não é um momento para lembrarmos dos nossos pecados. Que isso, pastor? Não. A ceia não é um momento para nós ficar lembrando o que você fez, que você pecou. O texto da ceia não está escrito isso. Ou fazer isso em memória da sua salvação. Eu vou cear porque eu vou lembrar que eu fui salvo. Também não é. É muito bom saber que nós somos salvos, mas a ceia não é para isso. Não. Mas então, pastor, o que é? Porque tem pessoas que só lembram, que às vezes confunde quando fala examinar a si mesma, só lembra só na ceia que é pecadora. E tem gente que nunca lembra. Quem é pecador é aquele que está fazendo aquilo, só é um julgador. Mas pastor, mas se não é para lembrar do meu pecado, isso não é para lembrar da salvação, o que é para ser feito então? Olha o que diz o texto: fazer isso em memória de... Quando você for comer o pão, está aqui ó, em pedaço. Quando você pegar o pedaço para você comer, você vai lembrar de Jesus. Você vai lembrar do verdadeiro pão vivo. Lá no deserto foi só uma sombra do que viria de melhor, porque eles comiam, todo dia tinha maná do céu, eles comiam. Mas eu quero dizer para você, que quando Jesus ele veio, ele desceu do céu, ele está dizendo: eu estou dando a minha carne por você, e você quando comer, lembre de mim, lembre da minha morte, lembre que eu fiz na cruz, eu entreguei a minha vida por você, lembrando da pessoa de Jesus em sua morte. Quando você pega o pão, você lembra que ele foi despedaçado. Quando você pega o pão, que representa Jesus. Eu quero ajuda aqui. Tem algum pano para não fazer muita sujeira? Vou sujar o pano da Zezé. Pode, Zezé? Cadê Zezé? Qual pano que pode sujar mais? Pode ser esse branco? Pode ser esse branco? Põe aí no chão, pastora. Aleluia. Jesus, ele, quando foi entregue como um malfeitor, quando disseram a multidão crucifica, as chicotadas arrancavam a sua pele, ele começava a ser dilacerado. Jesus, o pão vivo que desceu do céu, está sendo pelos homens arrancado seus pedaços. A sua carne está sendo dilacerada, despedaçada, por causa do meu e do seu pecado, por causa das bactérias, por causa que somos falhos e pecadores. As mesmas pessoas que muitos receberam algo de Jesus, foram tocados, comeu do pão que ele multiplicou físico, agora estão arrancando pedaços, zombando do nosso Jesus e o pão dele, e ele é o pão, está sendo partido. Mas tem um propósito, ele está sendo partido para que eu e você possamos comer dele. Este pão é o corpo de Jesus dilacerado na cruz. Mas não basta apenas comer do pão. Entenda-se que o sangue é importantíssimo para ter essa aliança. Quem entendeu, diga amém. Os discípulos, quando iam participar com ele, a primeira coisa que comia era o pão. Quando eles comiam do pão, eles estavam comendo de Cristo. Muitos não quiseram comer de Cristo. Mas quando você come o pão, você lembra a morte dele sendo morto. Mas eu quero falar algo forte para você. No momento que ele está sendo chicoteado, sendo cortado, seu corpo, todo o sangue derramado ali, não é esse sangue. Porque sabe quando você vai fazer um pão, você precisa amassar ele, sim ou não? Amassa, 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 e Jesus foi amassado. Para você fazer vinho, você tem que pegar a uva e pisar, sim ou não? Pisa, pisa.
E Jesus foi pisado para fazer, extrair o melhor. Mas muitas vezes nós pensamos que o sangue, esse sangue poderoso de Jesus que purifica pecado, é o sangue quando ele estava sendo chicoteado, quando pregaram os pregos. Não é esse sangue. Repita assim comigo: quando tira-se o sangue, tira-se a vida. Quando nós lemos em 1 Coríntios 10, não vou ler o texto, mas antes de falar de primeiro vinho, fala que você não pode participar da mesa de demônios e depois da mesa de Deus. Lá está falando para fazer distinção. Preste atenção no que eu vou te falar. Antigamente, muitas religiões, o que eles faziam? Eles bebiam o sangue de animais. Sabe qual que era a consciência dele? Se eu beber um sangue de uma águia, eu vou ter as qualidades dessa águia. Se eu beber o sangue de um touro, eu vou ter as qualidades desse touro. Se eu beber o sangue de um animal, de uma onça, de um leão, eu vou ter as qualidades. Então eles faziam isso, porque sangue é vida. E quando nós vamos participar, tem que ser separado. Jesus, ele fala lá, que quando ele foi em Hebreus, que ele teve que ser tirado para fora. Então o sangue que eu estou falando para você, não é o sangue poderoso de Jesus. Repita comigo: o sangue poderoso de Jesus não é quando ele ainda está vivo, mas é quando ele está morto. A Páscoa, eu vou provar isso para você. Está chegando o domingo de Páscoa, que representa a libertação. O sangue que escorreu lá nos umbrais era de animais mortos. Por isso que o único concílio que deixou lá: olha, não come carne sacrificada com sangue, porque tem que comer separado. Se ainda tem sangue, tem vida. Não come animal vivo, não coma animal vivo. Tem que tirar o sangue para comer. Quem entendeu, diga amém. Então você que come chouriço, a palavra de Deus condena. Eu não gosto desse trem, mas a palavra de Deus condena. Então vigie. Muitos faziam isso. Sabe por que muitos religiosos parou de seguir Jesus, irmã Zete, quando falou do sangue? Eles falaram: esse cara é louco. As leis falam para não beber sangue, agora ele está falando para beber o sangue dele. Mas ele não entendia que o sangue é vida. E Jesus, ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida. Qual o sangue então, pastor, que tem poder, que está escrito para nos purificar de pecado? Jesus, quando está sendo açoitado, prega ele. Me ajuda aqui, pastora. Pega o copo. Vem aqui. O sangue dele está saindo, escorrendo. E todo o sangue dele derramado. Quando está chegando a hora, já tudo escurece, o que eles faziam? Eles quebravam as pernas de quem estava crucificado para morrer de vez, para o restinho que tinha sair, escorrer o sangue, eles levar morto. Deus não permitiu que fizesse isso com seu filho Jesus, em pegar e dar uma marretada nos joelhos, quebrar as pernas. O soldado então pega uma lança. O que ele vai fazer? Ele vai colocar na costela. Qual o sangue que tem poder? Qual o sangue que tem poder, pastor? É a última gota de sangue. Quando crava na sua costela e cai a última gota de sangue. Aquela última gota de sangue diz que ele já estava morto. Estou explicando para você que o sangue de Jesus que tem poder não é o sangue dele vida, mas é apenas uma gota quando é colocada a lança. Já o cordeiro morto, agora sai água, por quê? Não era para sair sangue?
até no Getsemane ele soa a gota de sangue, e está sendo tirado, e está sendo tirado, e está sendo tirado, 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 ele está sendo fermentado, ele está sendo fermentado, ele está sendo fermentado, ele está sendo fermentado, fermentado, todo o sangue de Jesus está sendo fermentado. Mas quando a lança vai no corpo, no pão de Jesus, ele já está morto, ele já está morto, e essa única gota é suficiente. Nós somos, a maior parte do nosso corpo é líquido. Se diz como feto, a ciência que 100% líquido quando feto, e vai se crescendo. Na nossa juventude nós somos 75% líquido e 20% sólido. Na velhice 50% líquido, 50% sólido. E essa última gota de sangue de Jesus, ela é suficiente para tirar e remover tudo aquilo que está te perturbando. Poderoso para perdoar pecado, poderoso para quebrar o jugo de Satanás, poderoso para quebrar a morte. Arabassore cantas, põe a mão sobre o teu coração, basta uma gota do sangue. E Arabassore cantas, e hoje esse sangue misturado com dentro de ti, porque aquele que crê em Jesus, o seu interior fluirão rios de água viva. Essa água que está dentro de você, que estava para ser morte, hoje uma gota do sangue de Jesus fermentada na cruz do Calvário vai trazer vida, vai te dar a suficiência para você viver nesse mundo com vida, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e você vai viver neste mundo com propósito. Recalabachore cantas. Por isso que quando falamos de beber o sangue de Jesus, muito não entende. Porque agora o sangue dele está nos purificando. E você que já uma vez batizados e fez uma aliança com ele, você participa discernindo o corpo do Senhor. Olhando para o corpo, ele morreu em meu lugar. Eu merecia a morte, mas ele morreu em meu lugar. Mas se olharmos e ficarmos olhando para isso só, vamos ficar paralisados. Não vamos sair do lugar. Porque o salário do pecado é a morte. Todos nós seremos julgados quando mortos, a respeito do juízo final de Deus. Quem salvo passará pelo menos o tribunal de Cristo para os galardões. Todos vão comparecer, seja para receber galardão, ou aqueles que vão para o juízo final, mas após a morte. Mas Cristo em vida foi condenado em meu, em seu lugar. Em vida. E quando você bebe do sangue, você está tendo vida novamente, porque aonde abundou o pecado, vai superabundar a graça de Deus. Pastor, pode ir.